Se você treina com frequência nesses lugares de academia, você tá a um passo de passar por algum tipo desses negócios aí. Até um influenciador bombado, Renato Cariani, já passou por isso. É esse o tema do nosso jornal de hoje. O meu nome é Lala Tejano e você está no Lala Direto. E a minha missão com o programa de hoje é mostrar para você ali na academia onde estão os perigos escondidos. Tem um tal de supino, que é o exercício que o povo mais gosta de fazer lá. Esse negócio é perigosíssimo. A barra pode cair na cara da pessoa, pode cair no pescoço e pode até estourar o músculo do peitoral, se a carga for muito alta ou então se o cara toma os negócios. Porque quando toma anabolizante, a força aumenta muito. E a força aumenta, então o que o cara faz? Ele coloca mais peso. Mas é lógico, eles adoram ficar pegando um monte de peso. Tomou bomba, aumentou força, colocou peso. Mas o músculo não deu tempo ainda de se fortalecer a ponto de conseguir pegar aquele peso todo. E as cenas são horripilantes. Dá uma olhada, Jalim Rabei, põe na tela. Quando ele menos espera, pá! O músculo estoura. Você tem que pensar que o músculo é como se fosse um grande tecido, um emaranhado de muitas fibras ali. Quando isso acontece de romper o músculo, é que rasgou o tecido. E aí o que esse cara tem que fazer é ir lá pra mesa do cirurgião pra ele abrir e costurar o negócio todo. E costura mesmo, como se fosse um tecido. E pode até chegar a ele ter a força que ele tinha antes. Mas no caso do peitoral, fica uma leve deformidade. Ou seja, é melhor manipular cargas de forma mais inteligente, fazer uma certa progressão para esse músculo ir se fortalecendo e você não ter esse problema, né, meu jovem? Sem dúvida. E pode acontecer também de romper, mas não o músculo, e sim o tendão. Olha só o que pode acontecer com o bíceps dos praticantes desse negócio de academia. Esse rapaz está fazendo um exercício chamado rosca Scott. Ele pode causar esse negócio aí, ó. Você percebe que na hora que ele alonga o músculo, o negócio, pá, estoura também. E esse todo mundo faz. É, a galera adora fazer. Mas o bíceps é um músculo danado de romper nos exercícios. Ele pode romper também no levantamento terra. Jalim Rabei, coloca o levantamento terra pra nós aí. Olha só o que tá acontecendo. O rapaz tá fazendo um exercício de perna e, caraca, rompeu o bíceps. Pedreiro também pode romper na obra, né? Que ele levanta muita terra. É verdade. Tem que ser um artista para conseguir romper o bíceps fazendo um exercício de perna, mas ainda tem uma explicação. Esse exercício aí usa ali a força do braço para segurar a barra. Agora vamos falar de um cara que ele conseguiu ser ainda mais artista, esse famoso aí, o bombado influenciador Renato Cariani. Ele conseguiu romper o bíceps fazendo leg press. O leg press... Desculpa. Pera. É porque é engraçado, velho. Tipo, mano, Cariani, como é que você consegue? Agora, vamos entender o que tá acontecendo com essa galera. Existe o músculo, aí existe depois, lá na outra ponta, o osso. O músculo, ele não se conecta direto no osso. Esse tendão é que faz a junção. Ele vai lá, ele gruda no osso e ele gruda no músculo. Aí, quando o músculo puxa também o tendão e o tendão puxa o osso. Aí tudo funciona. Aí, o que o ser humano vai e faz? Toma um monte de bomba, o músculo fica forte, não dá tempo do tendão ficar forte também, e aí o tendão estoura. E aí, de novo, a gente tem um rompimento do negócio todo. Ai, que dor! E se você vai pra academia com frequência, você pode também ter outro tipo de lesão que vai te ficar infernizando a vida. Existe um tal de epicondilite, é o famoso cotovelo de tenista. É uma dorzinha que dá no cotovelo. Tem gente que perde até o sono, porque esse negócio dói pra cacete. E aí a gente vai falar de uma inflamação numa parte ali do seu braço que se chama epicôndilo. E pode ser tanto do lado de fora do braço aqui. Aqui aonde? Epicondilite. Aí. A epicondilite... Para, Jalim Rabei, cara. A epicondilite lateral ou então a epicondilite medial. E isso é uma coisa fácil de acontecer. Basta você ficar usando muita barra reta no seu treino, porque já vai começar a bugar o sistema. Ou então você começar a exagerar nessa estrutura. E como que você vai descobrir isso? Só fazendo mesmo. Tem gente que tem e tem gente que não tem. O lado bom é que é fácil resolver a epicondilite. É só fazer uns exercícios específicos para fortalecer aquela região. Sempre lembre disso. Se você está com alguma inflamação, se você fortalecer a região, vai resolver. Você tá com uma inflamação na ponta do pincel. E existe uma outra lesão gravíssima. Você precisa tomar muito cuidado quando vai para academia. Imagina que você pode arrebentar a sua coluna. Minha coluna! A gente tá falando da hérnia de disco. Imagina que na sua coluna tem um monte de disquinho, assim, como se fosse uns babaluzinho. E o babalu, você lembra do babalu? Aham. Chupava muito.
Lá ele. Dentro do Babalu tem um líquidozinho. E se você estoura a lateral do Babalu, aquele líquido ele sai. E aí, muito bem-vindo à hernia de disco. O problema não é nem o Babalu estourar, o líquido sair. O problema é tudo isso acontecer, ir lá e pressionar a sua medula espinhal. Então não pode chupar Babalu. Não pode chupar o Babalu. Tô falando do exercício agora, Jalim Rabei. Tô falando da nossa coluna aqui. Se esse líquido ele extravasa, ele vai lá e pressiona a sua medula, você pode ter fortes dores. Meu Deus, mas como é que eu posso ter isso na academia, Lancelot? Existem 2 exercícios, um deles é o chamado stiff. Coloca aí, Jalim Rabei, na tela. Esse exercício você tem que prestar muita atenção para sua coluna, ela tá com as curvaturas preservadas, de manter a curvatura desse jeito aí que você tá vendo. Tem gente que faz o stiff com a coluna parecendo uma vara de pescar. E aí, a gente tá falando de vara? Vamos voltar pro negócio aqui. E isso também pode acontecer num outro exercício chamado agachamento. É um baita exercício bom para crescer a bunda. Jalim Rabei, você gosta desse? Eu só faço esses aí de bunda. Você tá fazendo o agachamento, você não pode arredondar a coluna. Eu não vou mais chupar Babalu enquanto faço. Então você vai fazer o exercício, você vai manter a curvatura da sua coluna. Se você descer demais, o seu quadril pode entrar e aí a coluna arredonda. Quando isso acontece, você força demais o seu disco intervertebral. E aí pode dar a tal da hernia de disco. Ai, que dor! Você aí de casa, presta atenção comigo aqui agora. Se você faz um tal de um exercício chamado leg press, presta muita atenção. Um tal de valgo dinâmico. O seu joelho foi construído para fazer um movimento só, para ele dobrar e esticar. E aí, você vai fazer o leg press e você fica jogando o joelho pro lado. O joelho não foi feito para ir pro lado. Se você jogar ele pro lado, você pode machucar o seu joelho. Esse valgo dinâmico está associado fortemente com uma patologia muito comum de joelho que você possa ter até, que se chama condromalácia, que é basicamente o desgaste ali das estruturas do seu joelho. Então você tem que tomar muito cuidado. Vai fazer o leg press? Vai lá no canal do menino, do Lala Refundini, ele ensina os negócios tudo lá. Coloca lá, Lala Refundini, leg press, você vai ver, ele vai te ensinar tudo. O outro grande perigo que você pode correr é de ficar fedendo na academia. Esse tópico é do nosso patrocinador Insider. E são essas camisetas aqui, que você tá vendo que eu tô usando aqui por baixo. Olha como que ela fica super elegante aqui. Não, Jalim Rabei, deixa do jeito que tá. Ela fica super bacana pra você... Não, Jalim Rabei, aí. Ela fica super bacana pra você colocar assim, com uma roupa mais elegante, mais bacana, mas você pode treinar com essas roupas, mesmo porque tem uma tecnologia de dissipação de calor legal, não fica fedendo e também não desbota. E ela é anti-morte, hein? Não, se usar, não morre na academia. Anti-morte eu nunca vi ninguém falar não, mas ela é muito boa também. Vai lá no site, tem várias cores, vários tamanhos, se diverte. Então o link tá aí embaixo, vai lá, aproveita o cupom é lá e você tem 12% no site inteiro. Tudo isso? Uma outra coisa que pode acontecer também é você desmaiar na academia. E existem algumas formas de você desmaiar lá. Tem gente que vai fazer muita força num tal de um exercício que é de levantar o terra lá. Quando termina de fazer o exercício, às vezes a pressão cai. E cai junto com ela, rapaz, ela pode bater a cabeça em algum lugar. Ela pode sofrer graves consequências por conta simplesmente de estar fazendo um negócio que, no final das contas, nem aguentava fazer, né? É, processo da academia. Não pode processar a academia, Jalim Rabei, por isso. A academia não tem nada a ver com isso. A academia, ela tava lá disponibilizando as coisas pra pessoa treinar. Você tá de comunhão com a dona da academia. Não, né? não tô nada. É porque, efetivamente, aqui não tem o que fazer. A academia não tem nada a ver. Podia ter um professor lá meio de olho no mané que tá fazendo isso. Mas não é a realidade que a gente vê por aí. Muitas vezes tem muito aluno, não tem tanto professor assim, pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é você não comer para ir para academia, chega lá e começa a treinar e a pressão cai também porque você fica fraco. E aí você pode também desmaiar, pode cair, pode se machucar. Toma cuidado. Tô cagado de fome. Vou falar agora de uma máquina que a gente pode considerar ela até como um grande assassino. A gente tá falando do Sissy Squat, ou a máquina que a pessoa vai lá, prende as pernas e aí ela agacha. E ela agacha e levanta e pá! O joelho estoura. Esse exercício, ele devia ser proibido. As marcas não deveriam produzir mais esse negócio. Por quê? Aqui, ó. Na boca.
Porque é perigoso esse negócio. Quando tá fazendo o exercício, uma questão ali que é fato. A musculatura da perna, ela tem uma alta exigência. Mesmo porque tá sendo projetado todo o peso longe da onde tá presa a perna. Então sempre que você projeta muito peso distante da articulação que está sendo trabalhada, você vai ter uma alta exigência muscular. Mas nesse caso, a alta exigência ela também acontece para os ligamentos. Essa máquina é um perigo, a gente deveria colocá-la na cadeia. Ela está assassinando os joelhos por aí. A polícia vai dar em cima e vai tirar a circulação desse vagabundo. O próximo tópico que eu vou trazer para você precisa prestar muita atenção agora, porque ele é muito perigoso. Eu esqueci que a câmera tá baixa, pera aí. Eu vou ficar segurando assim pra ir mais rápido. Isso, porque o próximo, ele é tão perigoso, a gente tá falando então de morte. Existe um negócio aqui dentro chamado coração, e o coração ali no momento do treino, se esse treino for muito intenso e se a pessoa já estiver meio esculhambada do coração, ela pode morrer porque o coração pode parar. Imagina. E já aconteceu. Pode acontecer também de a pressão durante o treino ser tão alta que estourar uma veia no cérebro da pessoa. E se a pessoa morre, o que ela faz? Aí ela morre. Não tem como resolver. Não. Então é melhor você tomar cuidado. De preferência, vá no médico, faz uns exames, vê se tá tudo bem com a carcaça aí. Já tá acabando o celular, que tô No segurando final... a câmera e tá dando meu braço. Não, segura aí agora. Você falou que ia segurar, agora segura. Mesmo porque a morte é um assunto importante, delicado. Segura, Jalim Rabei. Tá dando cãibra? Tá dando. É falta de treino, você tem que ir pra academia, só toma cuidado pra não morrer lá. E agora, porque o Jalim Rabei já tá com o braço cansado, clica nesse vídeo aqui, ó, que são 6 erros fatais na construção de músculo. E se você vai pra academia, você quer construir músculo, você tem que tomar cuidado com isso aqui. Porque senão, você pode estar treinando e não tá construindo nada, só correndo esses riscos que você acabou de ver. Nossa, graças a Deus que acabou o celular treinando.